dia, bom dia. Marcão na área. Bom dia, Bom dia, meu irmão. Tudo bem? tudo certo, e você? Tá bem. Bom dia que tá chegando aí. Mais um acordar. 41º dia. Você tá bem, meu irmão? Eu tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E você, como é que tá, cara? Vou uma travada. Deu uma travadinha aí? Deu. Ixi, Tu me aqui deu. ouve? Deu não, mas agora tá normal pra mim. Agora aí tá aparecendo. Tá um pouquinho embaçadinho, mas tá tudo certo. Vamos começar? Mais Bora, um dia. bora. Meu irmão, fica à vontade para iniciar essa reflexão e a gente continua aí no bate-papo. Vamos lá, cara. Ontem à noite, eu tava na Casa da Luz, que toda terça-feira, uma vez por mês, né? Às terças-feiras a gente faz um estudo de um livro. Esse livro pra mim foi muito importante. Eu descobri ele na pandemia através do Tadashi Kanomoto. Na época ele fazia umas meditações diárias, não sei se ainda faz hoje, eu estava acompanhando. E ele fez uma entrevista aqui em Santos, numa TV, e, e aí perguntaram para ele a respeito de um livro, né, sobre oração, se ele conhecia algum e tal. E ele indicou esse livro. E eu na época comprei, eu li o livro e aí deu uma viradinha de chave e começou a mostrar algumas coisas, né, para mim que foram muito interessantes, né? Foi daí que comecei a buscar mais informações a respeito do pessoal do novo pensamento e hoje vários cientistas que também têm um estudo voltado também mais para a espiritualidade. E esse livro ele fala sobre, ele resgata o modo antigo de orar, né? Então ele conta uma história que ele estava no deserto lá no Novo México e essa região já estava sem chover há muito tempo, estava tudo muito seco, estava tudo muito árido, né? As plantações estavam morrendo, estava uma série de problemas. E aí um amigo dele, né, do autor, eles se encontraram e ele falou, cara, vamos comigo até um local que os antepassados, né, que eles são de origem indígenas, né, dos Estados Unidos, eles iam para poder fazer as orações dele. E lá nós vamos orar a chuva. E aí eles foram para lá. Aí chegaram, caminharam um bom pedaço, chegaram lá no local, um local sagrado, né, para eles, que tinha algumas pedras, tinha alguns significados, tinha alguns desenhos com as pedras no chão. E aí esse amigo dele, o autor sentava e ficava observando o amigo dele, ele tirou o sapato, ficou andando por esse círculo de pedras, né? Parou por alguns momentos, de olho fechado, coisa assim de alguns minutos, muito rápido. E depois ele chegou e falou, olha, aqui eu já acabei, podemos voltar. E aí eles estavam voltando, né? E, e aí questão de algum tempo depois, eu não me recordo direito, mas o tempo começou a fechar e choveu pra caramba, né? Choveu assim a ponto, sabe aquelas chuvas que dá de vez em quando aqui, que a cidade fica toda cheia, ninguém entra, ninguém sai. Bom dia, Laurinha, tudo bem? Fala, bom dia. Ninguém entra, ninguém sai, fica tudo cheio. Foi mais ou menos uma chuva dessa que caiu. E aí encontrou o amigo dele no outro dia, ele ficou curioso, falou, pô, mas como é que chove assim? E aí ele estava pesquisando na época, né, o que tinha acontecido. Tinha uma massa de ar frio que estava se deslocando para uma determinada direção e, coincidentemente, naquele horário que ele fez a oração, essa massa começou a desviar o caminho dela, se encontrou com a massa de ar quente que estava parada nessa região que não chovia e aí teve uma chuva forte, uma chuva torrencial. E aí ele foi conversar com esse amigo dele e falou, cara, mas o que você fez? Ele falou, não fiz nada, eu simplesmente orei a chuva. Não, mas você orou para chover? Ele falou, não, eu orei a chuva. Ou seja, eu senti a chuva, eu imaginei a chuva caindo, eu senti o cheiro da chuva molhando o barro, aquele cheiro de barro molhado que sobe, eu senti a chuva batendo na parede, o frescor, né, da chuva caindo, batendo na pele, imaginei a chuva caindo sobre as plantas, né, sobre as plantações, sobre as flores, e é assim que antigamente se fazia, né? E é uma cultura que a gente tem, que a gente traz até hoje. Então ele usa essa história como exemplo para mostrar que muitas vezes
nós estamos orando, mas nós estamos orando errado, nós estamos orando para alguma coisa. Quando nós deveríamos orar a alguma coisa, né? Não o a de para, mas vou orar a chuva, né? Vou orar não para pedir a chuva, mas eu vou sentir a chuva. E a síntese desse livro é justamente essa questão de que muitas vezes nós colocamos uma oração petitória, né? E essa oração petitória, nós não, nós de certa forma estamos dizendo que nós não temos alguma coisa, e estamos pedindo por aquilo. Então, quando eu não tenho, né, já estou dando essa ideia, já estou tendo esse sentimento de que eu não tenho de falta. E ele diz que a oração que os antigos faziam e que acabou sendo esquecida, né, que ele compara como uma tecnologia, é justamente você sentir isso. E quando você sente que você está nesse estado, de que você já recebeu alguma coisa, de que aquilo que você está orando, você já tem ele, e você se coloca nesse estado emocional, você só tem que agradecer. Então, casa com a questão do que a gente fala, é a gratidão, né? Você ter esse sentimento de gratidão. Ou seja, quando você vai fazer uma oração por alguma coisa, seja pela saúde de alguém, seja por alguma coisa que você entenda que você precisa, que você entenda que você quer, você deve. Peraí, tá tendo estresse aqui, cara. Aqui não tá tendo gratidão, não, tá tendo estresse. Pronto. Parou. Então, quando você entende que você quer alguma coisa, você quer atingir algum objetivo, você quer chegar em algum determinado local, você se coloca num estado de oração onde você vai sentir que aquilo já está realizado. Como que você se sentiria se você tivesse conseguido aquilo? É o mesmo que as pessoas falam de você lembrar o futuro, né? Ou seja, existe uma técnica chamada emotização, que o pessoal em treinamento comportamental usa muito, que é justamente você lembrar o futuro. Ou seja, se aquilo tivesse acontecido, como eu me sentiria, né? E é esse sentimento que tem que buscar, é essa sensação. Consequentemente, isso já vem acompanhado com o sentimento de gratidão. Então, a gratidão ela é fundamental em termos de sentimento, de vibração, de energia, e em termos também da gente, quando for fazer oração, ter a fé, a certeza de que aquilo que nós queremos já está atendido, aquilo já foi atendido. E, consequentemente, é só agradecer, porque aquilo vai chegar. Né? É a questão da fé que Jesus tanto fala, né, no Novo Testamento, né, nos Evangelhos. Isso, acho que você travou aí, cara. Acho que teve algum problema aí na internet. Não sei se é daqui ou se é aí na sua. Pra mim você tá congelado. Vou mandar uma mensagem pra você. Legal. Agora não sei se é. Voltamos? Eu acho que é a sua mesmo, cara. Voltamos? Voltou. Não sei Então se você pode ser que seja pegou. a minha. Então. Pode ser. Não sei se você pegou o final, mas essa é a ideia, né? É, quando pedir, a gente já pedir Não, agradecendo, porque de alguma forma já eu peguei, recebeu. eu peguei. Boa. Eu peguei, porque a minha não travou. A minha não travou, travou a sua, mas eu te ouvi. Então eu peguei. Tá, tá. Você tá me ouvindo ou tá picotando? Não, eu tô ouvindo você, mas tá dando umas sumidinhas assim. Então, aqui também tá. Será que não é a tua, Marcão? Tu tá no Não sei. Wi-Fi ou tu tá no. Tô no Wi-Fi. Deixa eu sair. Eu vou sair e vou entrar É, de novo. Pera aí. tá. Enquanto isso, eu vou tocando aqui e tal. Legal. Bom, algo muito importante que a gente, né, orar.
não para ter, né? Mas como o sentimento de ser aquilo, ser parte, né? E nós somos partes, né? Somos partes de um todo. E esse convite que a gente faz do é uma forma independente, deixa eu chamar ele aqui, independente do momento que você esteja vivendo. Ó, Voltou aí, Marcão? agora voltou, aparentemente está normal. Tá. Vamos lá. Eu tava continuando da onde você parou, Marcão, que eu achei muito interessante esse orar a chuva, né? Não para a chuva, mas orar a chuva, que é o mesmo sentimento da gratidão, né? Exato. A gente sempre tem motivo para agradecer, mas muitas vezes a gente está agradecendo uma coisa em específica, não que seja errado, né? Agradecer por aquilo que você estava esperando que acontecesse, mas ter esse sentimento de gratidão como fazendo parte do todo, né? Uhum. Aquilo que a gente até já conversou, não sei se em live ou no particular, de que tudo que a gente precisa, a gente tem, que a Isso. gente entende que precisa, né? Na verdade, a gente tem e em um determinado momento a gente alcança isso que a gente achava que era uma necessidade, né? A gente tem uma gestão que é invisível, né? Alguém faz uma gestão sobre nós invisível, né? Que os nossos olhos não vê, mas que tem uma perfeição imensa, né? Então, por isso que o sentimento de gratidão ele passa a ser cada vez maior. E é interessante que o que você estava falando, Marcão, ontem no treino, a gente fez um sorteio, né, de 2 recover e uma das pessoas falaram assim, cara, vai fazer o sorteio porque é meu. Eu falei, calma, mas são dois, são duas, né? Ah, então, mas... E, cara, primeiro papel que foi puxado da pessoa. Então, assim, caramba, né? E às vezes, por não ter a coragem, né, não ter a ação ali, as coisas não acontecem, pelo simples fato de você acreditar naquilo, né? E assim, tem que ser genuíno, né? Tem que sentir, tem que estar. E isso é uma preparação que a gente vai fazendo todos os dias. Travou aí, Marco? Não, tá tudo certo. Eu que estava vendo Tá, aqui, mas não travou não. Tá tudo certo. tá certo. Então, assim, é uma preparação que a gente vai fazendo todos os dias e observando, cara, observando o que está ao redor. A gente vai, com o passar do tempo, mudando essa nossa visão, essa nossa forma de encarar as coisas. Mas o convite real é que nessa, filha, isso aqui o papai está usando, tá bom? Nessa condição que a gente busca todos os dias, o que muda real e a gente muitas vezes não percebe? É a nossa energia. É, É aquela conexão que hoje está mais que comprovado que existe essa energia boa, como existe também energia que não é tão boa, né? Então, ao exemplo que hoje você consegue se conectar a um Wi-Fi sem precisar, né, de um cabo. Antigamente você tinha que colocar um cabo ali. Então isso. era difícil explicar isso para as pessoas, que aquele sinal estava passando, mas o físico que ligava alguma coisa. E hoje o que nos liga, o que faz a gente se ligar às pessoas é essa nossa energia, assim como o Wi-Fi, tá invisível. A gente não vê, mas a gente se conecta a ele, né? Tem ali um nome, você consegue até dar um nome a essa energia, né? E aí, o melhor de tudo, cara, é que quando você menos espera, né? Você agradecer por aquilo realmente que ainda vai ser seu, que ainda você vai ter contato, chega para você de uma maneira tão sutil, tão maravilhosa, e aí você começa a estar atento aos pequenos sinais. Então, são muitos movimentos que a gente tem feito nos últimos meses que eu percebo isso, Marcão. Aquilo que eu peço chega mais rápido, aquilo que eu agradeço aumenta esse sentimento de gratidão, porque todo dia é agradecer para alimentar o sentimento de gratidão. É isso aí. Porque se a gente não tiver o sentimento de gratidão, eu agradeço aqui, o Marcão abriu uma porta para mim. Obrigado, Marcos. Você tem aberta, a gentileza aí.
E, cara, minutos depois, esbarra em você e você já tá bravo, bufando, né? É, Então, assim, são pequenos exercícios que a gente vai fazendo diariamente que vai deixando a gente cada vez mais blindado sobre as situações da vida. exatamente. Então, eu fico aqui, cara, refletindo sobre o que você trouxe desse orar a chuva, não para a chuva, mas viver o que a gente foi chamado para viver. É isso aí. Da minha parte, Marcão, eu vou hoje começar o dia com essa reflexão. Faço parte do todo, É né? isso aí, Fazemos cara. parte do todo. É isso mesmo. E essa parte do todo, ela está disponível a todos. É Não isso é aí. meu, não é do Marcos, não é da Maria, não é do João. São para todos. Só que é aquela velha história. Você está fazendo um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, e você tem o melhor professor do curso. Mas não serão todos que vão aproveitar o que ele tem de melhor. Então, Verdade. depende muito da gente. Depende muito do. Quer pôr o microfone, filha? Põe aqui, ó. Põe aqui. Aí você tem que dar bom dia, tá? Fala assim, bom dia, gente. Vamos encerrar essa live hoje. Fala ali pro tio Marcos. Tá com vergonha? Tá? Tá com vergonha, tadinha. Tá com vergonha. Vamos tirar nossa fotinha aqui, Vamos lá, Marcão. vamos lá. Vamos embora. Fica aqui, ó. Fica aqui pro papai. Tira a fotinha aqui, ó. Aê, ó. Hoje tá pesada essa fotinha. Tá. Galera que tá acompanhando, é, todos os dias às 6h01, o motivo do acordar é a gente começar o dia melhorando 1%. 0,01, mas é melhorar, é começar agradecendo, é começar, de certa forma, dando a oportunidade de sentir e aproveitar tudo aquilo que já está preparado para nós. Que a única pessoa capaz de impedir os planos de Deus, aquilo que já está programado, somos nós mesmos, Exatamente. né? Então, à medida que a gente entende que eu começo agradecendo o dia, eu abro uma porta de possibilidades sobre aquilo que está sendo já manifestado em nossas vidas. Então, é um convite que fica todo dia às 6h01 da manhã, eu e o Marcos aqui no mesmo bate local, e depois a gente joga o resumo lá na comunidade. No YouTube também a gente está gravando as lives e jogando lá. E é isso. É isso aí. O que o Fabiano Rafael, escreveu aqui? A fé e a oração move moinhos, Moinhos. com Deus e coração. É isso aí, É isso cara. É aí, isso aí. Fabiano. Certíssimo, cara. Certíssimo. Gratidão a Falou todos. tudo. Tá crescendo, a família tá crescendo, né? Cada vez a gente vê aí que tem mais pessoas acompanhando. E assim, vão contribuindo, isso ajuda muito a gente a receber, né, essa energia que Deus coloca em cada um de nós e dar sabedoria para que a gente possa fortalecer um ao outro. Juntos somos sempre mais fortes, né? É E isso onde aí, tem dois ou mais reunidos, ele se faz presente. com certeza. Então, bom trabalho a todos para quem vai trabalhar, para quem está de folga, ótima folga. Para quem vai trabalhar mais tarde, é um momento de reflexão, reflita, transborde essa boa energia. E é isso. É isso aí. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Um beijo a todos aí. E amanhã nos vemos de novo. É isso aí. Valeu. Valeu, Marcão. Ótimo Valeu. dia. Gratidão. Tchau, tchau.